você possa participar desse momento abençoado de culto conosco, aqui no templo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 30. Daqui a pouco nós vamos ler um verso que aí está. Salmo de Davi, verso 30. Você sabe qual foi a notícia que mais viralizou nas redes sociais nesta semana? Você sabe qual foi a notícia que viralizou dentro do Uber, dos supermercados, do açougue? Qual foi a notícia que mais viralizou dentro da farmácia, no ponto de ônibus? Você sabe qual foi? O Neymar vai para a Copa. O Neymar vai para a Copa, gente. Segunda-feira, mais ou menos no início da noite, 18 horas, o técnico da seleção brasileira, ele foi com alguns papéis para uma coletiva preparada para dizer a escalação não, os 26 jogadores que vão participar na Copa, da seleção brasileira. Eu achei tão estranho porque foi uma festa. Convidaram gente para cantar, gente importante, apresentadores, jornalistas, e aquela apreensão toda. Daqui a pouco ele falou o nome do Neymar. Na hora que ele falou o nome do Neymar, irmãos, nessa hora eu estava indo buscar a Meire na escola, ali pronto, soltaram fogos, pá, 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 né? E aí começaram a buzinar. Eu falei assim, o que será que está acontecendo? Será que eu não estou sabendo o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Aí quando eu chego lá na escola, a Meire falou assim, nossa, as crianças estão fazendo uma festa lá, porque ele falou que o Neymar vai para a Copa. Eu falei assim, pronto, eu já sei o que é essa festa toda. O Neymar vai para a Copa, né? Depois eu fiquei sabendo que tinha até igreja orando para que o Neymar fosse na Copa. Colocaram lá uma filmagem, um vídeo lá de uma criança. Senhor, abençoa para que o Neymar vá para a Copa, né? E olha, ouviu a oração, né? Será que Deus estava preocupado realmente? Pode ser que sim, mas o fato é que tinha gente orando, tinha aposta para saber se ele ia ou não. Eu só sei que parece que é só o Neymar que vai jogar no time do Brasil, né? Não fala mais de ninguém, é só o Neymar. Agora, eu fiquei impressionado de ver a alegria do pessoal. Gente idosa alegre, os jovens por todo lado falando, ainda bem que ele vai, né? Ainda bem que ele vai. Eu falei, não sei, né? Os adolescentes, as crianças, ainda bem, né? Nossa, uma alegria, uma euforia. Pastor, na verdade, o Brasil, ele é o país do futebol. Essa é a frase antiga que a gente está acostumado a ouvir. Agora, sem querer acabar com a festa de ninguém, eu fico perguntando assim, o Neymar indo ou não para a Copa, vai mudar o que na sua vida? O que é que vai mudar? Ou o que é que já mudou desde segunda-feira para cá, que você ficou sabendo que ele vai para a Copa? A minha não mudou? Nada. Vamos um pouquinho mais adiante? O que é que vai mudar no Brasil, o Neymar indo para a Copa? Ou melhor, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo de 2026, vai mudar o que no Brasil? Vai mudar alguma coisa? Eu acredito que não vai mudar nada. Mas sabe o que vai acontecer?
tem um mês aí, eu acho, de Copa pela frente, ou quase um mês, ou um pouquinho mais. Nesse tempo de 30 dias, a nação ficará anestesiada. As pessoas, elas vão se esquecer de algumas coisas, algumas questões importantes vão deixar de serem faladas, porque agora a nação está anestesiada por causa da Copa, por causa dos jogos que virão. É isso que vai acontecer. Há uma alegria, uma euforia tão grande por causa da escalação, por causa da Copa. A impressão que dá é que as pessoas, elas estão buscando sentir alegrias. E as pessoas, elas vivem tão necessitadas em buscarem alegrias em alguns lugares, que até mesmo coisas desse tipo, ainda que sejam uma alegria passageira, uma alegria pouca, uma alegria pequena e até mesmo aleatória, está sendo algo válido para essas pessoas. As pessoas, elas estão tão carentes por sentirem-se alegres, que elas estão tentando se satisfazerem com qualquer tipo de alegria, por mais passageira e aleatória que seja. O fato é que as pessoas, o ser humano, ele busca sim a alegria. A alegria que pode ser, por exemplo, traduzida pela palavra felicidade. O ser humano busca isso. Busca da sua forma, busca da sua maneira, mas busca, tem buscado e continuará buscando isso. Eu nunca encontrei alguém que tivesse dito assim, nossa, eu estou cansado de ser alegre, eu queria ser um pouco triste. Não, nunca encontrei, mas sempre tenho encontrado pessoas que buscam a alegria. O fato, meus irmãos, é que não há problemas em nós começarmos a ter alegria naquilo que até mesmo é passageiro. Não há problemas em nós buscarmos alegria naquilo que é aleatório, naquilo que é pouco. Há um problema quando nós sentimos alegria em coisas tão passageiras e tão poucas, mas nós não sentimos a alegria naquilo que é eterno. Este sim é um problema. O fato não é de ficar apontando o dedo para alguém ou destacando uma ou outra pessoa, mas o que parece é que nós estamos vivendo dias onde as pessoas, elas estão tão alienadas em questões espirituais, ainda que estejam na igreja, que muitas vezes nós vemos pessoas vibrando muito mais com o seu time, vibrando muito mais com a escolha de um jogador, alegre por uma notícia que não vai abalar em nada o nosso país e nem mesmo a vida deles, e essas pessoas que dizem ter fé, elas não estão se alegrando com aquilo que é eterno. E isso é uma questão que nós precisamos realmente pensar. É preciso, sim, nos alegrarmos, mas muito mais naquilo que é eterno. As pessoas, elas vivem buscando isso, a alegria, na convivência familiar, nos relacionamentos que essas pessoas fazem no seu dia a dia. Elas buscam se alegrar na viagem que elas fazem, naquilo que elas compram e por aí afora. Mas nunca nós podemos deixar de lado a verdade de que a Bíblia tem nos orientado a nos alegrarmos com aquilo que é eterno. Esta alegria é uma alegria que Deus tem prometido aos seus filhos e que nós precisamos vivenciar. Em meio ao Salmo 30, em meio aos versos que aqui estão, há uma experiência registrada de Davi, que é bem peculiar a cada um de nós, porque nós também buscamos isso.
no verso 5, ele diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O que nós vemos é um homem assim comum como eu e você, sujeito às suas fraquezas, homem pecador, mas é alguém que vivenciava a experiência difícil, que muitas vezes o fazia chorar, e não é apenas aqui que ele fala de choro e de momento difícil, mas que tinha anseio pela alegria. Não há nenhum problema em você buscar a alegria e principalmente viver a alegria, mas nós temos que entender que é necessário viver muito mais esta alegria que nos transporta para aquilo que é eterno, do que uma alegria que é tão passageira. É isso que a gente precisa entender e é nisso que nós precisamos estar firmados. A igreja, o povo de Deus, precisa viver esta experiência da alegria como um resultado da salvação que nós temos em Jesus. Existe muita gente por aí alegre e eu não sei por quê. Talvez anestesiados com um pouquinho de alegria passageira. Tem muita gente aí sorrindo, eu não sei exatamente por quê. Porque ainda não tem experimentado a verdadeira alegria, ainda não sabe viver a experiência da alegria verdadeira que nós temos quando somos salvos em Jesus. Quando nós somos salvos, a presença do Espírito reside em nós. E a Bíblia diz para nós que quando a presença do Espírito reside em nós, nós somos capazes de viver uma realidade plena que nós nunca vivemos antes. Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, a experiência de viver alegria é um resultado da salvação que nós temos em Jesus. É isso que nós precisamos saber. Pode continuar, viu, se alegrando, até mesmo com algumas coisas aleatórias que tem por aí, mas nunca esqueça de entender que nós precisamos também viver a experiência, a realidade da salvação por aquilo que é eterno, por aquilo que realmente tem sentido viver alegre. Então, quando nós conhecemos esta alegria, nós desejamos, nós queremos vivenciá-la a cada dia. E nós podemos então conhecer a alegria verdadeira, essa alegria que é produzida em nós, quando nós, em primeiro lugar, nos alegramos no Senhor. Nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de uma alegria que é eterna, que nos transporta para aquilo que é eterno, e não há uma alegria que importe mais para o Filho de Deus do que quando nós nos alegramos nele, nos alegrarmos no Senhor. Então, nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para aquilo que estamos vivenciando ao nosso redor. Existem coisas sim que nos alegram, mas nada deve ser tão mais supremo ou suprema na vida do Filho de Deus do que quando ele aprende a alegrar-se no Senhor. O apóstolo Paulo, ele lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 1, ele diz: alegrai-vos no Senhor. No capítulo seguinte, capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É interessante perceber a tonalidade que Paulo traz para a carta quando ele se refere à alegria. Até mesmo esta carta de Paulo aos Filipenses é conhecido como a carta da alegria, principalmente porque Paulo, quando a escreveu, ele estava preso. Ele não estava livre, ele estava
preso, ele sabia o que era estar vivendo um tempo duro de privação, e ele estava orientando aqueles irmãos a vivenciarem uma realidade que ele mesmo, Paulo, estava vivenciando, que era a realidade da alegria, ainda que ele estivesse preso. Porque, na verdade, ele poderia estar preso, mas ele estava vivendo a alegria no Senhor. Eu sei que quando algumas pessoas ouvem esse tipo de coisa, parece ser um absurdo, mas só quem vive a realidade da alegria no Senhor pode ter a certeza que, independentemente de qualquer situação, quando nós vivemos essa realidade, nós vivemos essa realidade na mais profundo significado dela. É uma alegria no Senhor. Então, se é no Senhor, então independia se ele estivesse ou não preso. Se é no Senhor, então não importa a dificuldade que eu e você estejamos passando, porque a nossa dificuldade, a nossa alegria, ela não está ligada, ela não está atrelada à situação boa. Ainda que seja difícil, a nossa alegria está no Senhor. Então, a alegria no Senhor é a alegria suprema. Ela deve ser a alegria mãe de toda e qualquer alegria que você vier a ter nesta vida. Porque ela nos transporta para a realidade daquilo que é eterno. É a alegria que nos faz ter a satisfação em Deus. É a alegria que nós sentimos no Senhor por pertencermos a Ele. É a alegria que nós temos no Senhor por causa das suas promessas. É a alegria que nós temos no Senhor porque Ele está conosco. Nós aprendemos a viver a experiência de estarmos satisfeitos nele. Não é alegria nas posses, não é alegria pelo carro que eu consegui comprar, não é alegria pela casa boa que eu tenho, não é alegria daquilo que eu posso comprar diante daquilo que eu quero. Todas essas coisas, elas são bacanas, elas são legais, mas elas são perecíveis. Mas a alegria que a Bíblia fala é a alegria que nos transporta para aquilo que é eterno, é a alegria no Senhor. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Eu quero perguntar para você nesta noite, diante da realidade que você tem vivido, diante das oportunidades que nós temos vivenciado nesta vida, eu sei que Deus nos acompanha com as suas bênçãos, mas nós também vivenciamos dias difíceis. Como disse aqui Davi, à noite ela pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Você tem experimentado o alegrar-se no Senhor? Diante de tantas coisas e situações que talvez você nem esperava vivenciar, você tem experimentado ver a alegria no Senhor? Eu quero dizer para os irmãos que todos nós que somos filhos de Deus, nós somos chamados a vivenciarmos a oportunidade de ter esta alegria que é no Senhor. Repito, não é naquilo que você tem, não é naquilo que você pôde e Deus permitiu você conquistar. Porque existem muitas coisas em que as pessoas estão colocando a sua alegria e essas coisas, elas são perecíveis. Elas perdem o seu valor, elas perdem a sua estima ao longo da passagem do tempo. Mas nós estamos falando de uma alegria que não se perde, porque nós estamos falando de coisas que são eternas. Ainda que nós venhamos a viver dias incapacitantes, ainda que a decepção, ainda que a dor, ainda que situações conflitantes cheguem, nós podemos viver esta alegria. Enquanto eu pensava nessa alegria do Senhor, e já também procurava perguntar para mim mesmo se eu tenho vivido esta alegria, eu me lembrava da experiência descrita pelo profeta Abacuque, quando ele escreve aqui no capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então perceba que Abacuque, ele descreve aqui um cenário totalmente aterrorizador. Olha, os animais não estão mais no curral. O produto da oliveira mente, olha, não produziu. Não vai ter azeite, não vai ter azeitona, não vai ter uva, os animais já foram embora. Olha, é um fracasso total. Mas ele ainda disse, ainda que tudo isso tenha acontecido, eu me alegro no Senhor. Então você percebe como é a realidade que nós precisamos vivenciar? A experiência que Abacuque se submeteu é a experiência que eu e você também devemos nos submeter. Porque como filhos de Deus, habitados pelo Espírito, nós podemos vivenciar uma realidade de alegria verdadeira e genuína que está em Deus, que está no Senhor. A alegria, ela é no Senhor, porque você há de convir comigo que nem tudo nessa vida é alegre. Nem tudo que Deus permite chegar até nós é alegre. Nem todas as experiências que nós passamos são alegres, não. Mas ainda que essas experiências que Deus nos permite passar não sejam alegres, pelo contrário, às vezes aterrorizantes, decepcionantes, a nossa alegria está no Senhor. Até mesmo o salmista, no Salmo 43, verso 4, ele diz, o Senhor é a minha alegria. Então, ele deixava bem claro que a sua experiência com Deus era de se alegrar no Senhor. Porque quando a nossa alegria não está em Deus, então nós afundamos dentro de um contraste de vida que nós jamais gostaríamos de ter. Porque olhamos ao nosso redor e vemos situações acontecendo que nós não gostaríamos que elas acontecessem. Mas quando nós nos atrevemos a pensar que a nossa alegria está no Senhor, naquilo que Ele é, na significância que Ele tem para nós, então nós podemos viver em todo o tempo um modo de vida diferenciado. É por isso que o crente realmente, ele se destaca onde ele está. Ele realmente é um farol, um luzeiro onde ele se encontra, porque a sua forma de portar-se diante de algumas situações é diferenciada por causa do seu Deus. Não é que nós sejamos melhores, não é que nós sejamos pessoas que disfarçamos, falseamos uma realidade. Não, nós sentimos, nós passamos por tristezas, nós passamos por dificuldades, apertos, mas a nossa confiança, e além da confiança, a nossa alegria, ela está no Senhor. É por isso que Paulo diz, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Quando tudo está bom, estou alegre no Senhor, mas quando também as coisas não estão bem, eu me alegro no Senhor, porque a palavra de ordem, na sua mais bela versão, qual é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que, ainda que você não esteja vivendo nesse tempo, a realidade dessa alegria no Senhor, você pode, a partir de hoje, por esta palavra, que na verdade é a palavra de Deus, sair daqui, decidida a viver alegre no Senhor. Eu estou indo para minha casa. Eu estou alegre no Senhor. Eu quero ser muito realista e dizer que eu não estou assim tão satisfeito onde eu estou trabalhando, mas eu vou continuar trabalhando, só que agora alegre no Senhor. Alegre no Senhor. Esperando em Deus uma nova porta, esperando no Senhor uma nova oportunidade. Eu não estou dizendo que nós sempre vamos conseguir viver a 100% nesta alegria, mas nós precisamos decidir e pedir a cada dia, Senhor, ajuda-me a viver
alegre no Senhor. Assim nós trabalhamos o nosso coração, assim nós trabalhamos a nossa mente, somos direcionados para que vivamos a realidade que já nos foi entregue. Temos o Espírito Santo, e o que ele produz na vida daqueles que são dele é a alegria verdadeira, alegria espiritual. Então, esta é a experiência que nós podemos viver. A alegria verdadeira é quando nós nos alegramos no Senhor. Mas também existe a alegria verdadeira quando nós nos alegramos na salvação. Porque nós estamos falando aqui de alegria que nos transporta para aquilo que é eterno. Lembra? Nós não estamos falando de uma alegria onde nós gastamos tanto tempo com aquilo que perece. Nós estamos falando de uma alegria que nos transporta para aquilo que é eterno. Você se alegra por ter sido salvo? Você alegra-se por fazer parte do povo de Deus? Você tem alegria em saber que o teu futuro será na cidade celestial? Você se alegra com isso? Eu repito que às vezes nós nos alegramos com coisas tão passageiras, mas nos escapa, parece, a alegria de que sou salvo. Nós nos alegramos com tantas coisas que são aleatórias, mas me escapa muitas vezes a alegria que eu preciso ter de saber que eu pertenço ao povo de Deus e que eu e você, nós temos uma cidadania celestial e que nós vamos viver no céu com o Senhor. Você se alegra por ser salvo? Eu acredito, meus irmãos, que quando nós nos alegramos por ser salvos, é porque nós sabemos exatamente de onde nós viemos. Quando nós nos alegramos pela salvação, é porque nós estamos conscientes de quem nós fomos, de quem nós somos e para onde Deus está nos levando, apesar daquilo que nós somos. Então, quando você, em todo tempo, você sabe, eu sei muito bem quem eu sou. Eu não sou bonzinho, não. Nunca fui tão bonzinho. Eu sou um miserável pecador. Como o meu pecado aborrece a Deus. Como eu fiz coisas absurdas. Eu sei quem eu sou. O meu pecado, ele agride a Deus. Eu sei quem eu sou. Sou um pecador. Mas sei também que esse pecador miserável foi alcançado pelo Senhor. O Senhor veio até mim com a sua graça. E eu sei quem eu sou, e sabendo quem eu sou, eu posso hoje ser tão grato a Deus, grato pela salvação. Porque quando você exatamente não tem a ciência de quem você é e o que o Senhor fez por você, você não se alegra com tão grande salvação. Mas se para você está muito bem certo na sua mente quem você era, o que você fez, e que você nada merecia, mas Deus lhe deu a graça de tornar-se filho e cidadão celestial, então você vai entender, você vai se alegrar com a salvação, porque a salvação é o tesouro que o crente tem. É o nosso grande tesouro. Esta é a grande certeza que nós temos, firmada na fé que nós temos em Jesus. Eu posso ter alguns planos, e posso tê-los colocado diante do Senhor, e Deus pode me dar a graça de poder concretizá-los. Mas eu não tenho certeza se essas coisas vão acontecer. Nesta vida, são poucas as certezas que nós temos. A única certeza grande que nós temos está firmada na fé que nós temos em Jesus, de quem nós somos hoje e para onde nós vamos.
Se esta certeza é tão grande e se ela está de uma forma tão desmedida dentro do seu coração, então isso faz com que eu e você possamos nos alegrar na salvação. Se você é alguém que de coração ora e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, então você é alguém que possivelmente traz dentro de si essa alegria sem medida, porque você é salvo. É a significância da salvação. Que impressionante a gente poder notar isso, e às vezes a gente se alegra por coisas tão pequenas, né? Jesus disse para os seus discípulos: eu vou dizer uma coisa para vocês, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Não se alegrem só porque vocês saíram e os espíritos se submeteram a vocês, porque essa submissão aos espíritos é algo que acontece aqui. Isso é algo que acontece a nível terreno, mas eu quero fazer com que vocês agora transportem a mente e o coração de vocês para aquilo que é eterno. Alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no céu, no livro da vida. Alegrem-se por vocês serem salvos. Alegrem-se porque vocês têm uma cidadania celestial. Percebe? Como Jesus tira a visão dos discípulos de coisas que eles achavam tão fantásticas aqui e transporta a visão deles para aquilo que é eterno. Vocês estão alegres porque o Espírito submete a vocês, espíritos maus? Ótimo! Mas a alegria maior é a alegria da salvação, de saber que o nome de vocês está arrolado nos céus. Olha que maravilha, meus irmãos. E talvez nós nunca tínhamos pensado nisso, porque nós nos alegramos com aquilo que é tão pouco e tão passageiro, que parece que a alegria da salvação não nos salta aos olhos. Nós precisamos aprender a realmente valorizar o que tem valor, entender a importância da alegria genuína naquilo que nos transporta para aquilo que é eterno. Ainda que você viva dias cheios de angústia e aflição, nada nesta terra se compara àquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Paulo fala sobre a nossa leve e momentânea dificuldade, adversidade, tribulação, que exerce sobre nós um eterno peso de glória. Ele está dizendo o seguinte: ainda que você venha passar pelos momentos mais terríveis aqui nesta terra, nunca se esqueça que vocês são salvos. Então, a alegria de salvação, ela excede qualquer desventura humana que nós venhamos a ter que viver nesta terra. O que é que Paulo nos ensina? A não ficarmos com o nosso coração e olhos depositados naquilo que é terreno, mas a nos despertar para aquilo que é eterno. Ah, irmãos, quando nós aprendemos que nós precisamos realmente pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto, e em outras palavras, pensar e buscar aquilo que é eterno, para nós haverá outro sentido a caminhada, a nossa jornada aqui nesta terra. Quem busca as coisas do alto e pensa nas coisas do alto, pensa em viver a alegria no Senhor, pensa em viver a alegria da salvação. Pense nisso, alegre-se na sua salvação. Você que ainda não pode alegrar-se na salvação, você que está nos vendo, quero dizer para você que há uma alegria indizível de pertencer a Jesus. Há uma alegria indizível de poder saber que você é salvo e que esta salvação está garantida nada mais, nada menos do que pelo próprio Senhor, por meio da fé em Cristo Jesus. O que você precisa, o que você mais necessita nesta vida não é daquilo que perece, não é daquilo que é destruído
pelos dias que se vão nesta terra, não é por aquilo que os ladrões escavam e roubam. O que você mais precisa é daquilo que é eterno, daquilo que não perece. O que você mais precisa é de Jesus e da salvação que Ele tem para a sua alma. Creia em Jesus e você vai ser salvo. Em terceiro lugar, a alegria genuína, verdadeira, ela nos permite nos alegrarmos no ato de servir. Irmãos, uma coisa puxa a outra, sabe? A alegria que nós temos no Senhor nos faz nos alegrarmos na salvação que Ele nos dá e no privilégio que nós temos de poder servi-lo. Irmãos, eu acredito que naturalmente o Filho de Deus, ele traz um prazer dentro de si em servir. Naturalmente. Tente lembrar-se quando você tornou-se um novo convertido. Sabe aquela alegria tão grande de você poder servir? É comum a todos aqueles que começam a viver a sua experiência com Cristo, que eles procurem saber e conhecer ao máximo aquilo que eles podem fazer para agradar o Senhor, porque a sua alegria agora é servir o Deus que o salvou. O que nós precisamos fazer é que essa experiência não fique apenas lá atrás, mas que seja uma continuidade na nossa vida. Mas o fato é que todo novo convertido, ele aprende, ele tem naturalmente uma alegria tão grande em servir, ele quer fazer tudo, se ele pudesse ele fazia tudo. O que nós precisamos, repito, é fazer com que isso seja algo contínuo, porque parece que com o passar do tempo nós nos tornamos salvos, que gostamos demais de ficar sentados. Parece que ao longo do tempo nós nos tornamos salvos, que queremos ficar cruzando os braços e só ouvir sem ter compromisso e dedicação nenhuma. Parece que com o passar do tempo o que nós queremos é só chegar na igreja e ir embora, sem ter que se dedicar, sem ter que ter algum compromisso, sem ter que fazer nada. O que nós precisamos é sair desse comodismo que muitos hoje estão. Precisamos parar de só viver batendo palma para aqueles que estão servindo e nós nos incluirmos no meio ou entre aqueles que estão servindo. Nós precisamos parar de criticar os que estão trabalhando e arregaçar as mangas e dizer, o que eu posso fazer? Olha, eu quero trabalhar aqui, eu quero servir desta forma. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos aprender, ou alguns precisam reaprender, a ter a alegria em servir. A alegria no Senhor, a alegria na salvação e a alegria no ato de servir. De servir ao Senhor. No Salmo 100, o salmista diz, servi ao Senhor com alegria. É alegria no ato de servir ao Senhor com a sua vida. É a alegria de você saber que você pode ser útil àquele que te transportou para a vida. É a alegria de você saber que você pode, como uma forma de gratidão, servir alguém que lhe tirou das garras do inimigo, que te livrou da sua situação infernal. Servir a Deus é uma forma muito satisfatória de demonstrar gratidão por aquele que tudo fez por você. Não é que você vai conseguir retribuir, nós jamais conseguiremos retribuir o que nós ganhamos em Cristo, mas é uma forma de você demonstrar gratidão quando você serve. E quando você serve o Senhor, ou você serve ao Senhor. Então você faz o seu melhor, você então insere a sua dedicação, você coloca o seu compromisso, você pega
e toma a responsabilidade para si, e você faz o melhor, porque você está fazendo para o seu Deus, para o seu Salvador. É a alegria em servir. Há um texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, onde Paulo, ele testemunha de si mesmo, a respeito daquilo que ele podia fazer para o Senhor, agora que ele entendia o seu chamado. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, é como um testemunho pessoal que ele estava dando a um grupo de irmãos que deveria ouvi-lo dentro dessa verdade que ele nos diz. Ele diz aqui no verso 15, eu, referindo-se a si mesmo, de boa vontade, quer dizer, não é por pressão, não é porque estão me colocando na parede, não é porque estão me forçando. Ele entendia quem ele era em Jesus agora. Ele sabia o que Cristo tinha feito por ele. Ele sabia a condição que ele tinha. Então, de boa vontade, não pressionado, não forçado, não constrangido, mas ele diz, de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado. É interessante quando nós podemos ter uma ideia real do que significa esta palavra gastado. Me deixarei gastar em prol das vossas almas. Gastarei e ainda me deixarei gastar. A figura que ele usa aqui é de uma borracha, por exemplo. Sabe aquela borracha onde você usa lá e você vai apagando? Vai apagando, vai apagando, vai apagando. Enquanto você apaga, você percebe que a borracha ela vai se desmanchando. Quanto mais você a usa, mais ela vai sendo gasta. Aí você faz assim, ó. Aí você usa de novo e ela vai sendo gasta. É a figura também do lápis que você aponta e vai apontando e cada vez ele vai ficando melhor até ele se gastar completamente. A figura que Paulo coloca aqui é exatamente dessa pessoa que de boa vontade permite-se ser gasto pela alegria que ele tem no ato de servir. Ele estava servindo ao Senhor e servindo as vidas. Há uma alegria imensurável no ato de servir. É impossível que você sinta mais prazer em ficar parado do que você estar servindo. Não existe isso. Talvez possa existir isso na vida de alguém que esteja acomodado ou que perdeu a visão daquilo que realmente Deus tem te chamado para fazer. Mas não é algo natural que venhamos a ficar satisfeitos na posição de apenas ser um ouvinte e nunca fazer nada por aquele que se deu por mim. Então ele disse, eu me gasto e me deixarei gastar em prol de vocês. Então é alegria em servir ao Senhor com a sua vida, com um coração devotado a Ele. É a alegria de poder servir as pessoas que estão ao seu redor, de poder servir a sua igreja, de tantas formas e de várias maneiras. Jesus, como sempre, o nosso maior, o nosso grande modelo. Ele entendeu que, sendo o próprio Deus, ele veio para servir ao Pai, mas também servir aquele que estava ao seu lado. Como o próprio Deus, ele teve a possibilidade de viver como um ser humano, como eu e você, só que sem jamais conhecer pecado. E ele diz o seguinte, porque eu desci do céu para fazer não a minha, mas fazer a vontade do meu Pai. Desta forma, ele estava mostrando alegria em servir o Pai.
Mas ele também diz, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em favor de muitos. Ou seja, o ato de entregar-se em favor de muitos era a forma dele servir. O Senhor se gastou em prol das vidas que ele mesmo tinha para resgatar e que tem sido resgatada. Você compreende a alegria de você viver esta alegria de servir o seu Senhor com a sua vida e você servir pessoas que estão ao seu redor? Então, a atitude de nós nos alegrarmos com aquilo que é eterno precisa ser algo contínuo na nossa vida. Você pode alegrar-se com algumas coisas que até são passageiras, não é pecado você rir de coisas simples da vida e que você sabe que isso aí é bobagem, mas eu me alegro com isso. O problema está quando nós nos alegramos com aquilo que é tão passageiro, tão pequeno, tão fortuito, mas nós não nos alegramos com aquilo que é eterno. Porque a alegria que a Bíblia nos menciona é a alegria genuína, verdadeira, que nos transporta para aquilo que é eterno. É uma tolice viver alegre com aquilo que é perecível apenas, sem viver a comprovação da alegria que é uma experiência eternal. É lógico que essa alegria, ela está à disposição daqueles que hoje já se entregaram a Jesus. Você que está aqui nesta noite, você já tem vivido a experiência com Jesus? Não há como querer viver uma alegria genuína, real, verdadeira, fora de Cristo. Não adianta você querer viver uma realidade que é eterna se você não está inserido dentro da graça do eterno. Você precisa de Jesus na sua vida. Jesus te é necessário. Talvez você, em algum momento, tenha já o recebido, mas a sua alma está como que adormecida. Talvez vivenciando algum tipo de desânimo, talvez vivenciando alguma realidade que te trouxe uma dureza e um coração pouco satisfatório em relação ao Senhor. Mas se o fato de Cristo viver em você é real, talvez você possa fazer acordar essa realidade em você. Se Cristo realmente vive em mim, se eu o recebi, então eu me insiro dentro deste propósito, eu ouso agora transportar a minha alegria que eu posso ter em uma realidade eterna. É a alegria no Senhor, é a alegria de viver aquilo que é eterno, a alegria na salvação. E aproveitar que eu ainda estou aqui, não para viver a correria das minhas responsabilidades apenas, que satisfazem o meu dia a dia, mas eu estou aqui para servir ao Senhor. Eu sou dele e servir pessoas. Irmãos, quando nós tomamos consciência dessa realidade, a nossa jornada aqui nesta terra, ela se torna diferente. Você sabia que existem pessoas que parecem estar vivendo em busca do nada e sem um motivo principal? Talvez até mesmo perdidos, achando que o motivo principal é ele mesmo. E por isso nós não nos cansamos, ou até mesmo estamos cansados de tanto correr a nosso favor. E isso nos faz nos gastar tanto, perder tanta energia e tanto foco. Mas redirecione a sua visão. Olhe para Cristo. Viva a realidade da alegria no Senhor. Não viva mais sendo um reclamão. Olhe para o Senhor. A sua alegria está nele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira. E
o produto da oliveira minta, ainda que não haja mais animais no curral, todavia eu me alegro no Senhor. Não é a experiência única que apenas Abacuque pôde viver, ou que Davi pôde viver, mas é a experiência que nós podemos viver com Deus também hoje, porque o Deus da Bíblia é o Deus que continua reinando para sempre, que nos chama a confiar nele. Ele é o Deus da alegria e que nos transporta a uma vivência da alegria, que é um processo eternal. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua igreja, abençoe a mim e a você, para que não vivamos sorrindo só por aquilo que é perecível, só por aquilo que é passageiro, mas nos faça viver a alegria de verdade, que é encontrada apenas nele, a alegria no Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Esta alegria que é a sua força, que te capacita a cada dia a poder viver em Cristo como um vitorioso. A alegria do Senhor é a nossa força. É a força da igreja em tempos difíceis. É a nossa força quando nós não conseguimos caminhar, mas o Senhor nos ajuda, nos sustenta. Enquanto você ora, quero pedir aos nossos irmãos de louvor que venham à frente. Leve este verso dentro do seu coração, dizendo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que a minha alegria esteja em ti, Senhor. Que eu não seja tomado pela tristeza incapacitante, e eu não seja tomado pela alegria que me traz, pela tristeza que me traz desesperança, pela tristeza que me prostra, mas que a tua alegria esteja presente. Enquanto você ora, os nossos irmãos do louvor vão cantar este cântico. E que cada um de nós sejamos levados à reflexão a respeito deste nosso Senhor, cuja face podemos contemplar pela fé, sendo capacitados a cada dia a vivenciar a alegria que vem dele.